Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, sou condutor socorrista do SAMU, né? Sou acadêmico de enfermagem e vou estar ministrando a aula para vocês de primeiros socorros, né? Onde nós vamos ver conceitos, como atuar, como fazer e como trabalhar os primeiros socorros. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre exatamente as duas palavras significativas, que é primeiros socorros. O que significa primeiros socorros? Primeiro, o que significa primeiro, né? É quando você chega na cena, que você chega, a primeira pessoa que chega, a primeira atitude, tudo em primeiro lugar. Né? Socorro, o que é o socorro? Alguém pede uma ajuda, você dá uma ajuda, isso é socorro. Então, primeiros socorros são os primeiros momentos de qualquer atividade que você faça para ajudar uma pessoa, certo? Os primeiros socorros, ele é conceituado da seguinte forma: são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, né? Que logo após o acidente, o mal súbito, que visam evitar o agravamento do problema da pessoa, certo? Então, por exemplo, você está se dirigindo, tem um acidente, você vai lá e presta o primeiro socorro. O que é esse primeiro socorro? Evitar o agravamento dessa vítima que está ali no chão. O que é esse agravamento? Se caiu em via pública, você pode sinalizar a via para evitar que um carro passe por cima ou que aconteça mais algum acidente. Já é o primeiro socorro que você está dando. Né? Se não for em via pública, vamos supor que é um estacionamento num supermercado, você pode fazer o que? Sinalizar da mesma forma, tá? Chegando a pessoa, verificando quais os sintomas que ele está sentindo e podendo ajudá-lo assim mesmo, certo? Então, assim, vamos supor, mas ele não teve um acidente, foi um mal súbito, né? Tô andando na rua, passo mal e caio. E aí? E aí? Você vai verificar se a pessoa caiu num buraco, alguma coisa, verificar onde a pessoa está caída, se puder, tira ela do local, põe ela sentada. Então você vai fazer toda uma avaliação sendo feito o primeiro socorro. Então, o primeiro socorro é isso, é uma avaliação da sua cena, uma avaliação do seu paciente, uma avaliação da pessoa, do acidente, do mal súbito que você vai encontrar posteriormente no seu caminho. Né? Então, isso nós temos que ter uma definição clássica. Primeiro socorros, tudo que vem primeiro. Né? Então, assim, você dando o primeiro socorro, você vai evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. Como o professor vai fazer isso? Vamos supor que a pessoa desmaia com o rosto dentro de uma bacia de água. Né? Se você deixar ele ali, ele vai morrer afogado. Se você tirar ele ali, você vai estar salvando a vida dessa pessoa. Então são as coisas simples, né, que nós prestamos nos primeiros socorros. Muita gente fala, primeiro socorro é quando eu chego no acidente, o cara está com a fratura exposta, eu tenho que mobilizar. Não, não, o primeiro socorro seu ali, o ato de você simplesmente pegar um telefone, acionar corpo de bombeiro, SAMU, ou alguém, polícia, ou uma unidade de suporte, né, já é o primeiro socorro que você está dando àquela vítima. Então, pessoal, assim, para a gente dar um primeiro socorro adequado, de qualidade, nós temos três situações. Primeiro, manter a calma. Né? Nós temos que manter a calma. Não adianta você chegar bofarado, correndo para prestar primeiro socorro. Seu vizinho chega, meu filho caiu, quebrou o braço, você sai correndo de casa, aí chega lá, tropeça, cai em cima do menino, ou você mesmo cai na rua, machuca, então você vira outra vítima. Então a primeira coisa é manter a calma. Você viu um acidente, você vai chegar com a pessoa, o vizinho te chamou, meu filho quebrou o braço, não, calma, vamos lá, tranquilamente, vai até o local, avalia o local, né? Se você pode chegar até a criança. Talvez a criança quebrou o braço numa tábua que está solta, se você subir ela vai terminar de cair. Então você avalia a situação, né? Se você tem a calma de atender esse paciente, de prestar esse primeiro socorro. Olha, não tem como eu fazer nada, não tenho luva, não tenho equipamento aqui, o que eu faço? Pega o telefone e acione a unidade de suporte, sendo SAMU ou bombeiro também. Você fazendo isso, você já está prestando o primeiro socorro. E mantenha a calma. Acalme o paciente, acalme os familiares que estiverem próximos do paciente, certo? Segunda opção, afastar os curiosos. Pessoal, nós temos muitos problemas em questão de curiosos, né? Porque muitos acidentes acontecem por conta de curioso.
né? O curioso, ele atrapalha demais o nosso atendimento. Então, a primeira coisa que você faz depois de sinalizar a sua via, vamos supor, você chega na unidade onde teve um acidente de moto, você vai fazer o quê? Você vai simplesmente sinalizar a via, né? Afastar os curiosos. Sinalizou a via, você chega nas pessoas e fala, por favor, afasta, não fica em cima, porque pode causar outros acidentes. Né? Ah, professor, mas o curioso vai vir com ignorância para cima de mim e tal. Então você se identifica, olha, eu sou técnico de enfermagem, vou dar o primeiro atendimento, mas eu preciso que o senhor se afaste. Olha, eu sou socorrista, vou dar o primeiro atendimento, mas eu preciso que o senhor se afaste. Olha, trabalho no SAMU, vou dar o primeiro atendimento, preciso que o senhor se afaste. Então se identifique, para a pessoa saber que você é da área da saúde, que você pode sim ajudar aquela vítima e não atrapalhar. Aí quando você pedir para o curioso se afastar, ele vai se afastar. Terceiro item muito importante, garantir que o serviço de emergência seja chamado. Pessoal, muita gente presta socorro, está ali prestando aquele atendimento, mas esquece de telefonar para o SAMU e para o bombeiro. E aí? Né? Então, assim, como que é que vai ser acionado? Então, se você chegou, primeira situação, avalia, sinaliza, né? E liga. Ou até o curioso mesmo que está ali, pede ele para ligar, ó, liga para o bombeiro, ó, liga para o SAMU, ó, você liga para o bombeiro e você para o SAMU. Então depende muito da climatização, da estrutura do acidente que está ali para você tomar suas decisões. E para isso tudo você tem que voltar lá no primeiro tópico, que é manter a calma. Você mantendo a calma, você consegue fazer um primeiro atendimento de excelência. Né? Você consegue dar o primeiro socorro de excelência. Professor, o cara está preso num carro, o carro está pegando fogo e eu não posso fazer nada. Pode, você simplesmente pode telefonar para o bombeiro, você pode pegar um extintor e jogar e tentar apagar o fogo. Ah, não consegui, então quer dizer que meu primeiro socorro foi ruim? Não, seu primeiro socorro foi certo, correto. Você fez o certo. Não é porque você não teve êxito, né, em tirar aquela vítima do carro ou do acidente que você não tenha feito o certo. Então isso nós temos na nossa cabeça, temos que saber e identificar essas situações. Então quando você identifica essa situação que você fez o correto, né, você fez um primeiro atendimento de excelência, você fez o primeiro socorro de excelência. Certo, pessoal? Vamos continuar então? Vamos lá, pessoal. Atendimento pré-hospitalar. O que é o atendimento pré-hospitalar? Atendimento pré-hospitalar é um atendimento feito antes do hospital. Né? Ele tem uma diferença do resgate. Resgate é uma situação, atendimento pré-hospitalar é outra situação. O que ocorre? Quando se faz um atendimento pré-hospitalar, você atende aquele paciente, você avalia aquele paciente, você vê sinais vitais, você pulsiona o paciente. Então você faz um atendimento mesmo, só que antes do hospital. O resgate já é diferente, você já pega aquela vítima e já transporta ele para o hospital sem fazer o atendimento antes. Você simplesmente chegou, pegou a vítima e transportou, então você fez um resgate. Então essa é a diferença do atendimento pré-hospitalar para o resgate. Né? O atendimento pré-hospitalar móvel ou pré-hospitalar fixo, né? O que é o pré-hospitalar fixo? É aquele atendimento que você dá, você está na rua, a pessoa cai, você faz aquele atendimento ali sem movimentar ele de lugar nenhum. O atendimento pré-hospitalar móvel são as ambulâncias, né? Onde você transporta o paciente para dentro da ambulância, faz o atendimento dele para depois transportar ele para a unidade hospitalar. Então esses são os atendimentos que temos, os atendimentos pré-hospitalar. Considera-se de nível pré-hospitalar móvel na área de atendimento de urgência, né, que procura chegar precocemente à vítima. Essa vítima pode ser agravo de natureza clínica, cirúrgica ou traumática. Por exemplo, quando se aciona uma unidade de suporte básica ou suporte avançado, o contato já informa que o paciente ou ele teve um acidente de trânsito, teve uma forma traumática, ou ele teve um mal súbito, né, que é uma natureza clínica, né, e uma natureza cirúrgica. O que é essa natureza cirúrgica? É um paciente que pode ter tido uma perfuração, né, por arma de fogo ou arma branca e precisa de intervenção cirúrgica. Então isso também é considerado um pré-hospitalar. Raramente se faz uma cirurgia no pré-hospitalar, sempre intra-hospitalar
você faz essas cirurgias. Você estabiliza o paciente e transporta ele para o hospital mais próximo para fazer algum tipo de cirurgia, né? Ou para tirar um corpo estranho, ou alguma cirurgia clínica. Esse atendimento, ele sendo bem feito, ele vai evitar muita sequela do paciente, né? Ele vai evitar sequelas, vai evitar até a morte, né? Sendo necessário, portanto, o transporte adequado também é bem feito. O que é esse transporte adequado? Professor, eu estava no meu carro, vi um acidente de moto, o rapaz fraturou a perna. Aí eu aprendi no curso que eu posso mobilizar. Imobilizei a perna dele, peguei, pus no carro e transportei ele para o hospital. Fiz correto? Não, não fez o correto. Por que você não fez o correto? A não ser que seja um local de difícil acesso, que você não tenha recurso para transporte. Aí sim, essas exceções você faz o transporte desse. Quando um paciente tem um trauma, você tem que avaliar ele por completo. Às vezes ele, no momento ali do transporte, ele fala que não está sentindo dor na coluna. Quando chega no hospital, ele fala, nossa, minha coluna está doendo. Então, o movimentar que você fez do paciente, você pode lesionar a coluna dele. Então, por isso, quando você fizer um atendimento pré-hospitalar, você vai atender o paciente, você vai visualizar o paciente e vai avaliar esse paciente, conversar com ele e verificar. Está com alguma fratura? Está com alguma dor? Está queixando de alguma coisa? Feito esse procedimento, faz transporte corretamente. Aciona o SAMU, o bombeiro, vai à unidade, eles vão imobilizar essa vítima e fazer o transporte em maca para a unidade hospitalar, certo? Então jamais transportem uma vítima de trauma sem antes fazer uma avaliação e sem antes verificar a possibilidade de transporte, certo, pessoal? O serviço de saúde, ele é devidamente integrado ao serviço único, né, que é o SUS, né? O que é esse integrado ao SUS? Se você pega um paciente no pré-hospitalar, através do SUS, você pode levar ele para qualquer unidade do SUS que atenda aquele requisito. Exemplo, você pegou uma mulher em trabalho de parto no pré-hospitalar, você vai levar ela para a maternidade, né? Você pegou um trauma ali, um acidente de trânsito, você vai levar para um hospital de trauma. Ah, você pegou uma pessoa com um problema cardíaco, você vai levar para um hospital referência cardíaca, né? Então, assim, dentro das referências, o atendimento pré-hospitalar, ele é tipo uma triagem para fazer esse atendimento. Por quê? O atendimento pré-hospitalar, ele é feito como uma triagem, porque se você pega um paciente de trauma, leva ele para um hospital cardio, ele não vai ter um atendimento adequado. Eles vão fazer o primeiro atendimento e depois transportar esse paciente de novo. Então, o sofrimento do paciente vai ser grande. Assim é a gestante. Você pega uma gestante e transporta ela para um hospital de trauma, lá não faz parto. Então, o que eles vão fazer? Vão transportar a gestante para a maternidade. Então, quando o pré-hospitalar é bem feito, bem triado, você já direciona aquele paciente diretamente para a unidade correta. Se é trauma, vai para trauma, se é gestante, vai para maternidade, e se é cardíaca, vai para cardíaca. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar no chat aqui. A gente vai estar à disposição no chat para vocês, tá? Só chamar aqui pela plataforma e nós vamos estar tirando todas as dúvidas de vocês. Pessoal, o atendimento pré-hospitalar, eles têm duas definições. Tem o atendimento pré-hospitalar primário. O que é o primário? É aquele atendimento pré-hospitalar que você atende o paciente na rua. Ah, ele teve uma colisão de moto, carro, tá na rua, a gente chega lá e atende aquele paciente. Então esse é um pré-hospitalar primário. E tem o pré-hospitalar secundário. O que é esse pré-hospitalar secundário? Quando a gente atende o paciente dentro da unidade de saúde. Mas professor, mas se ele está dentro da unidade de saúde, como é que você vai fazer um atendimento lá no pré-hospitalar? Simples. O paciente ele teve um acidente de trauma, certo? Aí veio um curioso, pôs o cara dentro do carro e levou ele para a unidade básica de saúde. Unidade básica de saúde dos PSFs não tem suporte nenhum para esse tipo de atendimento. Então eles acionam o resgate ou o SAMU pré-hospitalar. Chega lá, a gente faz o pré-hospitalar, imobiliza o paciente, transporta ele de forma correta para a unidade direcionada. É o que eu falei mais cedo para vocês. Você pega uma gestante, você leva ela para a maternidade. Você pega um cardio, você leva ele para o hospital cardíaco. Você pega um trauma, você leva ele para um hospital de trauma. E se você não fizer isso,
é onde você gera dois atendimentos, um primário e o secundário. O primário você vai levar para a unidade errada e o secundário você vai deslocar para a unidade certa. Então, quando você pegar o primeiro atendimento, o atendimento primário, já faça uma triagem desse paciente para o local certo, para não gerar outro atendimento. Porque às vezes você gera outro atendimento para a mesma pessoa e uma pessoa diferente está precisando da unidade e ela não pode ser atendida justamente por causa disso, certo? Quando você chega no local, você tem que avaliar o local, avaliar a sua situação e realizada pelo socorrista. Como que essa avaliação é feita? Quando você chega no atendimento pré-hospitalar, que é vou pegar um exemplo aqui de rodovia, né, você tem que avaliar assim, ó, tem carreta passando, tem carros parando, curiosos, pedestres na via. Então assim, pessoal, nós temos que avaliar muito isso aí. Muito, muito, muito. Por quê? Nós temos que avaliar o nosso atendimento. Quando chegamos nessa unidade, ou quando chegamos neste local, nós avaliamos o quê? Qual o potencial de risco desse local? O potencial de risco desse local é de quê? Do carro pegar fogo, de um caminhão passar por cima da equipe, de curiosos esbarrar na gente. Qual que é o potencial de risco dessa unidade? Após você verificou o potencial de risco, você vai tentar minimizá-las. Como? Potencial de risco de um acidente em via pública é trânsito e curioso. Então o que você vai fazer? Sinalizar a via e afastar os curiosos. Então você diminuiu a situação de risco da sua equipe, né? Segundo, medidas a serem adotadas. Que medidas é essa? Verifiquei, tem problemas, eu tenho que correr e resolver esses problemas rápido. Por exemplo, um carro está pegando fogo, eu tenho que apagar um incêndio, entendeu? Ah, mas eu não sou bombeiro, eu sou do SAMU, o SAMU não apaga incêndio. Arruma um extintor, joga ali, dá seus pulos. Então nós, no atendimento pré-hospitalar, não é aquela coisa linda e maravilhosa que você chega, tá lá o paciente, bateu de moto, mas está deitadinho, todo lá certinho, aí você vai, imobiliza e transporta. Não, não é assim. Muito pelo contrário. Às vezes a gente chega no local, tem tanta bagunça, a gente tem que tirar caco de vidro para a gente pisar, a gente tem que tirar caco de vidro para a gente ajoelhar, a gente tem que tirar o paciente de cima de vidro quebrado para não machucar mais. Então assim, nós temos que tomar medidas e rápidas e com segurança. Então o atendimento pré-hospitalar tem esse detalhe, viu, pessoal? A gente tem que analisar muito a nossa cena de trabalho para não virar uma segunda vítima, certo? A sinalização e isolamento do local. Pessoal, a sinalização e isolamento do local é importantíssimo, muitíssimo mesmo. Por quê? Quando você sinaliza aquele local ali, você está tendo uma reserva segura para você. Como você faz isso? Pessoal, cones, professor não tem um cone, corta galhos de árvore. Quantas vezes a gente passa na estrada e tem carro estragado e tem galhos de árvore espalhados na pista? Justamente para isso, né? Para você sinalizar aquele local. Então você tem que sinalizar, dar um jeito de sinalizar aquele local, porque a sinalização é a sua segurança. Se for uma sinalização mal feita, você não vai ter uma segurança perfeita para esse atendimento. Então quando você fizer, sinalize bem feito, para não evitar transtornos para vocês. Então sinalize. Professor, mas como é que eu vou sinalizar? O triângulo do carro que bateu, pega, coloca lá na frente para todos verem que tem um acidente ali, certo? E o gerenciamento de risco. O que é esse gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco é quando você simplesmente verifica toda a sua cena. Verificou sua cena, você tem condições de atender aquele paciente? Ou você tem que esvaziar a cena, você tem que isolar primeiro. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma gerenciação de risco, né? Olha, se eu entrar ali, vou pegar fogo. Olha, se eu entrar aqui é perigoso o carro desabar e eu machucar. O que eu tenho que fazer? Tem que pôr um calço aqui, tem que apagar um fogo ali. Então, pessoal, gerenciamento de risco é isso. Você pensar e analisar antes de fazer qualquer atitude, antes de fazer qualquer salvamento, qualquer resgate ou qualquer atendimento pré-hospitalar. O socorrista, o que é um socorrista? Né? Socorrista é uma pessoa tecnicamente capacitada e habilitada para, com segurança, avaliar e identificar problemas que comprometam a vida, né? Por exemplo, o socorrista chega num local, ele vai saber avaliar se aquele atendimento que ele tem que fazer ali, se é correto ele entrar dentro de um carro, se é correto ele tirar aquele paciente dali, se é correto ele tirar o motoqueiro no meio da via. Então,
ele vai fazer essa avaliação. Ele é treinado e capacitado para fazer esse tipo de avaliação, né? Cabe ao socorrista prestar adequado socorro pré-hospitalar e transporte do paciente, sem agravar as lesões já existentes. Como que eu vou fazer isso? O socorrista vai imobilizar os pacientes. Por exemplo, ele teve uma fratura na perna, ele vai fazer imobilização. Aí ele teve uma fratura no braço, vai fazer imobilização, vai pranchar o paciente, colocar colar, fazer a avaliação do paciente e transportar ele. Professor, e o técnico de enfermagem, no caso do SAMU, o que ele vai fazer? A mesma coisa do socorrista. Diferencia-se que o técnico de enfermagem pode fazer evasivos. O que é evasivos? Uma punção, colocar um soro, fazer uma medicação que o socorrista não pode fazer. O socorrista simplesmente avalia, imobiliza o paciente e transporta ele para a unidade hospitalar. O técnico de enfermagem avalia, imobiliza e faz procedimentos evasivos se necessários. Certo, pessoal? Os atributos do socorrista, né? As principais atribuições inerentes da função do socorrista é ter conhecimento técnico, capacidade para oferecer um atendimento necessário. Pessoal, o socorrista ele tem por obrigação ter conhecimento técnico, saber o que está fazendo, ter certeza do que está fazendo. Não ter, eu acho que é assim. Não, é assim e tem que ser feito assim. Ele tem que saber os protocolos, ele tem que ler os protocolos, ele tem que decorar os protocolos para não fazer erros. Certo? Então, o socorrista, por obrigação dele, ele tem que ter conhecimento técnico e capacidade para oferecer um atendimento necessário ao paciente que ele está prestando socorro. Tem que aprender a controlar suas emoções. Isso é muito interessante e muito difícil. Por quê? Às vezes, se toca uma ocorrência, você vai fazer um atendimento, chega lá é um parente seu, você não pode se desesperar, você não pode ficar emotivo, você tem que fazer aquele atendimento porque a vida dele depende de você. Você chega no atendimento. Então, assim, se o paciente está naquela situação, você chega no local, você tem que ter uma calma para fazer uma boa avaliação e um bom trabalho com aquele paciente. Então, se você vê uma criança, se emociona, se desespera, o paciente vai se desesperar, o familiar vai se desesperar e é onde pode trazer mais transtornos. Então, o socorrista ele tem que ter uma calma, assim como o técnico de enfermagem, ele tem que manter a calma para fazer um bom atendimento pré-hospitalar. Se o paciente com ações anormais ou exageradas daqueles que são sob situações de estresse, né, o que é isso? Você pega um paciente, está agitado, nervoso, brigando, xingando porque está sentindo dor. Se você entra nessa situação, vai gerar atritos, vai gerar brigas, né? E o paciente ele está naquela situação por conta de algum problema fisiológico dele. Às vezes ele teve um TCE e está totalmente fora de si. Então, assim, nós temos que nos controlar e saber controlar esse paciente para que ele não possa nos machucar e se machucar ou agravar as lesões já causadas por algum tipo de acidente ou tipo de mal súbito, certo? Ter capacidade de liderança para dar segurança e conforto ao paciente. O que é isso, pessoal? Isso é muito importante. O socorrista ele tem que ter uma capacidade de liderar. O que é essa capacidade de liderar? Ele chegar para a pessoa e falar assim, você vai fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Por quê? Se você chega no local não sabe o que fazer, não sabe designar a quem fazer, o seu paciente vai desesperar. Pensa, você chega num local e fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Seu paciente vai olhar para você, cara, você que é um socorrista, que é um cara preparado, não sabe, imagina eu aqui do jeito que eu tô. Vai desesperar e vai dar problema. Então você tem que ter uma cautela muito grande, uma calma extrema nesse ponto, que é para você simplesmente saber, né, como lidar com essa situação. Saber liderar a sua equipe de trabalho. Porque se você está com uma equipe de trabalho e você não sabe liderar ou eles não sabem atuar, você vai agravar a situação do paciente. E isso é muito ruim, certo? Pessoal, responsabilidades, né? O povo fala assim, nossa, que socorrista tem responsabilidade daquele atendimento? Tem. Socorrista, a gente fala socorrista, mas o técnico de enfermagem que atua no pré-hospitalar, ele tem uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Então, assim, no cumprimento das suas atividades, eles têm a responsabilidade consigo,
com a equipe e com o paciente. Então deve ser seguido protocolos de todo o atendimento. Protocolo para EPI, protocolo para atendimento do paciente, protocolo para trabalho de equipe. Então, o socorrista ele tem responsabilidade. Qual que é a primeira responsabilidade dele? É utilizar equipamentos de EPIs, de proteção individual. O que esses equipamentos de EPIs? É uma joelheira, é uma luva, é um capacete, depende muito da situação que você está. Né? Então, assim, você tem que usar sua bota, sua farda. Né? Ah, professor, mas por que eu tenho que usar a bota? Essa bota que a gente usa, ela é de proteção individual. Por quê? Às vezes você pisa em sangue, você derrama líquidos, o paciente vomita em cima do seu pé. Então, o que acontece? Essa bota ela é fechada, ela protege seu pé de cair fluidos contaminados. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, usar todos os EPIs. Segundo, controlar o local do acidente de modo a proteger a si mesmo, né? Sua equipe e o paciente, prevenir outros acidentes. Como que eu faço isso? Sinalizando a cena. Então, para você fazer uma prevenção, você tem que sinalizar a cena. Para você sinalizar a cena, você tem que usar equipamentos de EPIs, por exemplo, cone, fitas zebradas. Então, assim, é uma conexão com a outra. Né? Todas as responsabilidades trabalham junto para você fazer um atendimento de excelência. Então, você sinalizou, bem sinalizado, organizou bem organizado, você não vai ter acidente. Se você sinalizou bem sinalizado, o risco de acidente é baixíssimo, baixíssimo. Né? Não que vá ter, possa ter sim, porque a gente sabe que acontece muito inesperado, mas o risco é muito baixo. Notificar e solicitar apoio após verificar os detalhes da situação no local do acidente. Como isso? Você chegou no acidente, você verificou o quê? Ah, o cara está sem um braço. Então eu vou chamar o quê? Vou chamar um USA, vou chamar um USB, vou chamar o SAMU, vou chamar um bombeiro militar, vou chamar a polícia militar ou a defesa civil. Professor, mas defesa civil, o que a defesa civil vai chegar lá? Às vezes você chega, é um caminhão de produtos químicos que tombou. Então você precisa da defesa civil estar ali para estar isolando aquele local, para estar tirando pessoas dali, ao redor da cena do acidente, para evitar outros acidentes. Então você chegou no local, você tem que avaliar. Ah, eu cheguei no local, o paciente está grave, assim, assim, eu preciso de apoio. Então você vai ligar para o bombeiro, para o SAMU e para a polícia. Certo, pessoal? Obter acesso seguro ao paciente e usar equipamentos necessários para a situação. Como que é isso, obter acesso seguro? Por exemplo, o paciente ele caiu em cima de um prédio, né? Tá lá na laje do prédio, caído. Você precisa fazer o atendimento. Você vai pegar uma escada velha, caindo aos pedaços para subir? Não. Você tem que ter uma escada boa, de qualidade, para que você possa subir até esse paciente e fazer o atendimento dele. E depois, posteriormente, descer ele também. Então nós temos que ter equipamentos e temos que saber o local seguro para a gente chegar nesse paciente, certo? Então, tendo o local seguro para você chegar no paciente, o seu atendimento vai ser tranquilo. Né? Identificar o problema utilizado das informações obtidas no local na avaliação do paciente. Como que eu vou identificar? Ah, o cara caiu do prédio. Tá, ele caiu em pé, ele caiu deitado, ele caiu de cabeça. Que jeito que ele caiu do prédio? Então você vai perguntar, alguém viu o acidente? O que aconteceu? Empurraram ele de cima ou ele caiu sozinho? A corda arrebentou? Então isso tudo você vai ter que verificar. Então o que acontece? Você vai ter que verificar essas informações para você ter um atendimento de qualidade desse paciente. Você com essas informações, você vai saber como tratar esse paciente. Por exemplo, não, ele estava em pé, encostou no fio, tomou um choque e caiu. Ou seja, ele tomou um choque para depois cair. Então isso é uma avaliação. Não, ele estava andando, tropeçou e caiu. Então ele tropeçou para cair. Não, ele passou mal e depois caiu. Então, ele deu uma crise convulsiva e caiu? Não, ele caiu para depois dar a crise convulsiva. Então, a crise convulsiva dele pode ser por um TCE e não de patologias. Então, isso tudo são informações que nós devemos coletar no local do acidente. Né? O acidente pode ser clínico ou pode ser traumático também. Então, no local onde você prestou o primeiro socorro, você pode coletar essas informações, certo? Proporcionar assistência de acordo com o seu treinamento. Pessoal, se você é treinado
para fazer uma atividade, não inventa de fazer outra, né? Eu sou condutor socorrista, eu dirijo a viatura, né? E faço o socorro também do paciente. Mas, o que ocorre? Eu sou treinado para isso. Meu técnico, ele não sabe dirigir. Aí ele vai pegar a viatura e sair dirigindo? Vai dar problema. Então faça o que você é treinado. Por isso os socorristas têm que ter liderança. Para saber, olha, esse cara aqui ele é bom para imobilizar, esse cara aqui ele é bom para atendimento clínico, esse cara aqui ele é bom para cirúrgico. Então ele vai saber direcionar qual paciente você vai cuidar. Então nós temos que fazer isso, ter essa consciência. Não inventar, eu acho que eu dou conta. Não, você não acha que dá conta. Ou você dá conta, ou você não dá conta. Porque se você não der conta e fizer algo de errado, você vai ter que ter responsabilidades para responder o que você fez. Então tenha certeza do que você está fazendo. Decidir quando a situação exige mobilização ou mudança da posição ou local do paciente. Os procedimentos devem ser realizados com técnicas que evitem e minimizem o risco de lesões adicionais. Pessoal, você chegou no local. O paciente está na água, né? E está se afogando. Então o que você tem que fazer? Você tem que retirar esse paciente dali. Para você fazer essa retirada desse paciente, deve ser rápido e de uma forma que você não agrave lesões dele. Por exemplo, ele fraturou o braço. Você vai puxar o cara pelo braço? Não, não tem como. Então você tem que fazer essa avaliação. Você tem que tirar ele rápido do local, mas sem agravar as lesões desse paciente. Certo? Pessoal, dúvidas, algum questionamento? Estou aqui no site, estou na plataforma do colégio, né? Qualquer coisa é só chamar no chat aí, façam perguntas que eu estou aqui para responder todos vocês. Certo, pessoal? Vamos lá. Solicitar, se necessário, auxílio de terceiros, né? Presentes no local da emergência e coordenar as atividades. O que é isso, auxílio de terceiros? Às vezes a pessoa é muito pesada, você precisa de alguém para carregar a maca. Então você chama terceiros para te ajudar a carregar essa maca. E você vai informar para ele, ó, irmão, você segura neste local e fica nessa posição. Você segura neste local e fica nessa posição. Você vai coordenar esses atendimentos que eles vão fazer junto com você. Porque você é o profissional treinado. Então você vai pedir ajuda para eles e vai coordenar a situação. Certo? Pessoal, ser socorrista não é só ação, né? Trabalho, alegria, né? Salvei uma vida, ajudei uma pessoa, não. Ser socorrista também tem suas responsabilidades e tem seus problemas. E são grandes, né? Então agora vamos falar sobre as responsabilidades do socorrista ou responsabilidade do técnico de enfermagem do atendimento pré-hospitalar. Responsabilidade profissional é uma obrigação atribuída a toda pessoa que exerce uma arte ou profissão. Ou seja, é de responder permanente à justiça pelos atos prejudiciais resultantes de suas atividades. Por exemplo, você faz um atendimento, o paciente, você fez um atendimento lá de qualquer jeito, e o paciente ficou com uma sequela. Ele vai te processar e você vai responder. Né? Você pode ser preso, perder o seu corém e pagar uma pensão para esse paciente. Então, assim, é bem rigoroso isso aí, pessoal. Por isso que a gente fala. O socorrista, para fazer o primeiro pré-atendimento, fazer o primeiro socorro, ele tem que ter consciência e experiência do que ele está fazendo. Professor, eu estou vindo do colégio, né? Uniforme do colégio, e acontece um acidente na minha frente. Aí o povo, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. O que você vai fazer? Vai pegar o seu telefone, entrar em contato, solicitar uma viatura do SAMU ou do bombeiro. Você já prestou o seu primeiro atendimento, seu primeiro socorro foi prestado. Por quê? A partir do momento que você coloca a mão no paciente, você é responsabilidade sua. Se você colocou a mão no paciente ali, a responsabilidade do paciente é sua. Se ele tiver um agravo, se ele tiver uma melhora, ótimo. Se ele tiver um agravo, você também vai responder. Então, socorrista, pessoal, não é só alegria, nós temos também grandes responsabilidades. Nós lidamos com vidas, né? Então,
Nós temos que nos cuidar, nós temos que ter esse cuidado, né, do atendimento pré-hospitalar. Então, assim, temos que ter, né, a cautela no atendimento. Né? E diante do exposto, nós temos que ter responsabilidades, porque nós podemos ser responsabilizados pelas nossas imperícias, né, pelas nossas imprudências e as nossas negligências. Então, assim, isso tudo rege problema, rege transtornos, processos, né? Pensa você ser processado criminalmente, pessoal, não é só em questão de Corém, em questão de conselho, não, você é criminalmente processado mesmo, podendo ser preso, né? Então nós temos que ter essa atenção muito grande. Imperícia, né? Ignorância, inabilidade, inexperiência. Entende-se, no sentido jurídico, a falta de prática do atendimento. Né? É uma ausência de conhecimento. O que acontece? Você não tem conhecimento daquilo, você não tem prática daquela situação e quer fazer. Né? Onde você chega lá, você fala assim, eu sou um técnico de enfermagem, né, e vou fazer um atendimento pré-hospitalar. Mas o que ocorre? Você não tem experiência com aquele atendimento pré-hospitalar. Você causa uma sequela para o paciente. Então você tem o quê? Uma imperícia, e você vai responder por essa imperícia. Então por isso você deve ser treinado e qualificado para aquele atendimento pré-hospitalar. E o atendimento pré-hospitalar, fazem cursos diariamente para a gente treinar, diariamente a gente treina para estar sempre renovando, né, e sempre acompanhando todos os protocolos, fazendo todos os atendimentos. Né? A imperícia, ela revela na ignorância. Né? Como que ela revela na ignorância? Você chega para ajudar uma pessoa e já tem outra pessoa que fala, moço, posso te dar uma ajuda? Não, pode não. Eu sou enfermeira, eu vou fazer aqui, dá licença, você está atrapalhando. Para que essa ignorância? Né? Não, pode me ajudar aqui, é bom. Então o que acontece? Quando o cara é ignorante, geralmente ele é imperito. Né? Ele não sabe o que ele está fazendo, ele se desespera e começa a ficar ignorante, então assim, acaba fazendo errado. Né? Então, assim, a imperícia ela revela a ignorância, como a inexperiência, a inabilidade do paciente, né? Do paciente não, do socorrista, né? Então, a imperícia se revela na ignorância, como na inexperiência e na inabilidade do socorrista acerca daquele atendimento, acerca daquela situação que ele vive. Né? Então, assim, às vezes o cara é muito ignorante, não aceita conselho, não aceita crítica. E, pessoal, nós da área da saúde, todo dia aprendemos alguma coisa com alguém. Todo dia nós aprendemos alguma coisa com alguém. Detalhes simples nós aprendemos com alguém. Então não seja ignorante, aceitem as críticas, aprendam com as críticas, certo? Que vocês vão estar se elevando, ficando mais eficiente com isso, né? Para que se leve o bom termo de ser excelente, com eficiência, né? O encargo, o serviço foi confiado a você, deve ter uma execução de trabalho perfeita. Né? Professor, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas nós sempre temos que buscar a perfeição. Ninguém tem perfeição, ninguém é perfeito, mas sempre temos que estar buscando essa perfeição para estar cada dia fazendo um atendimento melhor para o paciente. Então o que acontece? Você tendo esse atendimento, né, você tendo essa perfeição, essa procura, você vai sair bem. Né? Então assim, tenta procurar o máximo, fazer cursos, se você quer a área de pré-hospitalar, faz cursos, para você poder se adequar e não ter essa imperícia na hora do atendimento. Né? Evidencia assim o erro ou engano na execução do trabalho no serviço cuja a inabilidade se manifestou, ou daquele que diz apto para o serviço e não faz com a habilidade necessária. Né? Então falta conhecimentos necessários, e a imperícia ela conduz o agente à culpa, responsabilizando civil e criminalmente pelos danos que sejam causados pelos erros ou falta desse paciente. Né? Exemplo,
Um socorrista que utiliza o reanimador manual, se executar corretamente, esse reanimador manual que a gente chama de DEA, né? Ele não tem prática e não tem as técnicas certas. Então isso é uma imprudência. Isso pode causar um transtorno. Por exemplo, vou usar o DEA aqui e tal, porque eu sei usar o DEA, só que o paciente, o que acontece? Está em cima de uma poça d'água. Na hora que ele liga o DEA, ele eletrocuta o paciente e o paciente morre. Por quê? Imperícia, falta de conhecimento, né, desse paciente, falta de conhecimento de analisar a cena para ele fazer isso aí. Certo, pessoal? Imprudência. Imprudência, né, pessoal? Imprudência é a falta de atenção, imprevidência, descuido, né? O que é isso, pessoal? Você fazer um atendimento, você não tem um cuidado com aquele paciente. Você está numa via pública e você não prestar atenção no que está fazendo, você se fura, você pode ser atropelado, né? Então isso tudo se chama de descuido e a gente não pode ser descuidado na nossa profissão. Essa profissão, se você se descuidar, você pode levar seu paciente à morte, né? E se você levar ele à morte, você vai responder criminalmente e civilmente. Então, o que acontece? A imprudência é muito mais grave do que a imperícia, né? Resulta da imprevenção do agente ou da pessoa em relação à consequência do seu ato ou ação, quando devia poder prevê-la o que acontece. Por exemplo, você está lá atendendo um paciente, você viu um veículo se aproximando, você prevê, você vê aquele veículo, você sabe, olha, ele não vai parar, olha, ele vai parar, olha, eu tenho que sair daqui, senão ele vai me acertar. Então você tem que prever isso aí. E muita gente não faz isso, fala, eu vou ficar aqui, se ele parar, parou, se não parar, mais uma vítima que você vira. Então assim, não pode se ter essa imprudência, né? Mostrar-se a falta involuntária, né, na prática de ação, que distingue a negligência, omissão faltosa, né, que se evidencia precisamente na imprevisão ou imprevidência relativa à precaução que deveria ter na prática da mesma ação. O que é isso, pessoal? Você tem que ter uma precaução daquela ação. Você saber como lidar naquele caso, sem causar danos nenhum ao paciente e nem à sua equipe. Você saber como trabalhar, como conduzir, como coordenar a situação, né? Funda-se, pois, na desatenção culpável em virtude da qual ocorreu o mal, que deveria ser, que podia... Pessoal, quando você é imprudente, você também pode ser culpado. Você é culpado da imprudência, né? Então, assim, matéria penal, agindo também de culpado, né? O imprudente é responsabilizado pelo dano ocasionado à vítima, passando também sobre ele a culpa, né, de um crime, né? E sendo assim, ele vai responder isso aí. Um exemplo, um motorista que dirige um veículo de emergência exercendo um limite de velocidade permitido da via, né? Isso é imprudência. O que acontece? O limite da via, você está numa GO aqui que você pode andar até 100, você põe 150, 140, não tem necessidade. Então isso aí ele está sendo imprudente. Se acontece algum acidente, ele é responsabilizado. Tá? Pessoal, dúvidas? Perguntas aí, pessoal, mais uma vez eu volto a falar para vocês, a gente está no chat aqui da plataforma, né, a plataforma nova que o colégio colocou. Qualquer dúvida pode chamar aí no chat que a gente está aqui para responder vocês, certo? Continuando. Negligência, né, desprezar, desatender, não cuidar, também é crime, viu? Exprime a desatenção, a falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, em virtude dos quais se manifestam resultados maus prejudicados, que não adviram-se mais anteciosamente ou com a devida precaução, aliás, ordenada pela prudência, fosse executada. O que é isso, pessoal? Negligência. Você está vendo um acidente e você vira as costas e vai embora, sem nem pegar o celular e ligar para um atendimento 92 ou 193. Isso é negligência, isso é omissão de socorro.
né, e seja da cadeia para vocês, da processo. Então, nós não devemos ser negligentes. Se você viu um acidente, ligue. Se você verificou alguma situação de risco para alguém, avise, moço, olha, não pisa nessa tábua porque ela vai cair. Não seja negligente, fala, deixa ele cair, ele está vendo. Isso é errado, isso é crime. Vamos supor, você está do lado de uma pessoa, outra pessoa vem, você vê que ela vai cair, fala para a pessoa, não, deixa cair, quero ver você esborrachar no chão. E essa pessoa cair e alguém provar que você falou isso, você pode ser preso. Então, se não seja negligente, né? Se você está vendo algo que vai acontecer e pode prevenir, avise, fala, olha, não faz isso que você vai cair, olha, não entre nessa rua porque é contramão, você pode bater. Então não seja negligente. A negligência se evidenciasse pela falta de decorrente de não ser acompanhar o ato ou com a atenção que se devia. Né? Nessa razão, a negligência implica na omissão ou inobservância de dever de competir ao agente. O que é isso, pessoal? Omissão. Né? Você ser omisso, não falar nada. Olha, aconteceu um acidente ali, vira as costas e vai embora, não chama socorro, né? Ou se não, você ser inobservância, não observar o que aconteceu, o que vai acontecer. É o que eu disse, você não observar e não falar, olha, eu estou vendo aqui, aquela tábua ali vai cair e vai acertar a cabeça de uma pessoa. Então o que acontece? Você vai lá e avisa, né? Ou exemplo, aqui atrás de mim tem essas caixas. Eu estou vendo que a caixa maior vai cair, eu vou ir lá e colocar ela no lugar certo. Isso é negligência, pode cair em cima de uma pessoa e machucá-la e pode trazer transtornos para mim. Um exemplo de negligência, socorrista que deixa de usar equipamento de proteção individual em um atendimento, ele é negligente, né? Porque ele pode se machucar e muito, né? Nós também, pessoal, temos um problema muito sério na área de socorrista, que se chama consentimento, né? Às vezes você vai atender um paciente e ele fala, não põe a mão em mim. E aí? Outros, ó, vai atender, ele está inconsciente, a família não põe a mão nele. E aí? Como fazer? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos que nos respaldar enquanto a isso. Nós temos dois tipos. O consentimento implícito e o consentimento explícito. O implícito, né? Considera-se que o socorrista, o técnico de enfermagem, recebe um consentimento implícito, né? Para atender uma vítima quando ela está gravemente ferida, desorientada ou inconsciente. Esse paciente não pode tomar decisão, né, sozinho. Então, no caso, você assume essa responsabilidade, né? Então você assume essa responsabilidade, faz o atendimento. Então você não pode ser negligente, não pode ter imperícia, né? E o que acontece? Você assume a responsabilidade desse paciente. Por isso que você ser socorrista, você tem que ter certeza do que você está fazendo. É o que eu falei para vocês mais cedo. Você pôs a mão no paciente, é responsabilidade sua. Então você tem que ter responsabilidade sobre esse paciente. Você tem que cuidar deste paciente, né? Às vezes você pega um paciente menor de 18 anos, está inconsciente, e aí você precisa fazer uma medicação, você precisa pulsionar esse paciente, fazer uma mobilização, transportar ele para o hospital, como você vai fazer? Né? Então ali você tem que tomar a decisão, então você faz um consentimento implícito, né? Relata tudo no documento, né? No boletim, ó, paciente inconsciente, assim, menor de idade, foi tomada a decisão pela equipe de fazer o procedimento, resguardado a vida do paciente. Certo, pessoal? Um exemplo, igualmente assume também que se um familiar ou representante legal do menor estiver presente, eles autorizam o atendimento. Do contrário, não pode ser feito esse atendimento, certo? Consentimento explícito, né? É quando você chega no paciente, todo mundo fala, não, tudo bem, todo mundo de acordo, pode prestar o socorro ao paciente, né? Então esse aí já é o consentimento explícito. Se acontecer alguma coisa, os familiares já estão responsáveis, né? Não é você. Eles autorizaram, então eles são responsáveis por esse atendimento, certo? Pessoal, agora um problema gravíssimo que se chama omissão de socorro, né? Pessoal, omissão de socorro, né? A legislação brasileira, ela capitula a omissão de socorro como crime,
no artigo 135 do Código Penal, né? Esse artigo ele fala da seguinte forma: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou desamparo, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O que é isso? Você está lá no paciente, está atendendo o paciente, né? Está com o paciente e pedir socorro. Se você simplesmente faz o fato de pedir socorro, você já se isenta da omissão de socorro. Agora, se você não faz nada e deixa aquele paciente ele venha ter algum problema, alguma sequela, você vai ser penalizado e preso, né? Nós vimos lá de 6 meses a 1 ano de cadeia ou multa, né? Então, isso tudo vai acontecer. Nos casos de visível risco de vida, a vítima perde o direito de recusar atendimento, pois a vida é considerada como bem indisponível e, nessa situação, bombeiro, policial ou socorrista fica amparado pela lei, né? O que acontece? O cara está em risco iminente de vida e fala assim, eu não quero atendimento. Você é responsável por lei, pode pegar esse paciente e levar ele para a unidade de força mesmo ele recusando. Por quê? Risco de vida eminente. Então você é respaldado por lei para fazer esse atendimento. Então, pessoal, omissão de socorro é um caso muito grave, onde nós devemos ter muita cautela, né? Saber fazer um atendimento pré-hospitalar, fazer um primeiro socorro. Então, assim, a gente vê que primeiros socorros, às vezes a pessoa fala assim, primeiro socorros, coisa simples, né? Primeiro socorro é uma coisa muito mais complexa. Que se você for uma pessoa leiga, que você for uma pessoa que não tiver atitude, que não tiver um conceito bom de conhecimento, você pode agravar e você pode se prejudicar bastante, né? Então aqui hoje nós falamos sobre os conceitos de primeiros socorros, falamos sobre a atividade de socorrista e técnico de enfermagem. Pessoal, o técnico de enfermagem também está sujeito a tudo isso que o socorrista passa. Então, assim, nós devemos ter cautela em todo atendimento que nós formos fazer, né? Então, aqui nós tivemos o conceito, tivemos o atendimento pré-hospitalar, como é feito esse atendimento pré-hospitalar, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, certo, pessoal? Pessoal, mais uma vez, agradeço vocês, deixei uns vídeos aí para vocês verem como é feito os atendimentos, né? Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pessoal, qualquer questionamento, podem me chamar aqui no chat da plataforma do colégio que eu vou estar atendendo vocês, certo? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo e me entregando na próxima aula. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa noite. Agradeço a todos por mais voto de confiança essa aula que eu estou tendo com vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.